meu querido, fala, minha querida! Passando aqui para deixar dicas preciosas para vocês nessa reta final para o concurso da PMSP. E hoje nós vamos falar sobre redação. 3 passos para dominar a redação nessa prova. E aí, prof, quais são os passos? Anota aí comigo. Tema, primeiro passo. Segundo passo, estrutura. Terceiro passo, é um passo composto. Modalidade, coesão e coerência. E, prof, eu acho que eu já escutei essas palavras aí, viu? Acho que você não criou esses passos, não. Ah, calma o teu coração aí, deixa eu terminar a minha explicação, por favor. Vamos lá, então. Sim, você já deve ter ouvido, lido, ou ouvido, ou anotado esses passos em algum momento, sabe por quê? Porque eles são os critérios de correção da sua prova de redação nesse concurso. Então, o primeiro passo, tema, diz o seguinte, que você precisa escrever sobre realmente o tema que é apresentado na proposta, lá dentro da proposta de redação da banca. Ela vai colocar uma coletânea de textos e logo abaixo um enunciado e abaixo do enunciado uma frase tema. Eu vou colocar aqui para vocês, como um tema para direcionar a minha explicação, superlotação carcerária. Tá? O tema é esse, superlotação carcerária. Para abordar sobre o tema, eu preciso, obviamente, falar que a superlotação é um problema, quais são as causas, quais são as consequências da superlotação. Eu não posso, por exemplo, começar a falar sobre corrupção policial. Eu não posso, por exemplo, começar a falar sobre problemas de saúde mental dos policiais. Eu não posso falar, por exemplo, de drogas somente, liberação das drogas. Não, eu preciso falar do problema específico do sistema carcerário, que é a superlotação, porque o tema veio bem segmentado. O sistema carcerário apresenta inúmeros outros problemas? Sim, apresenta, mas eu preciso especificamente falar sobre o que causa a superlotação carcerária e quais são as consequências, ok? Por que eu estou focando nisso, meus queridos? Porque escrever sobre um tema que não seja o específico ou que seja só relacionado ao grande assunto, isso já dá um tangenciamento na temática, ou então que você escreva sobre um que não tem nada a ver, isso dá uma fuga total do tema. E isso pode levar a sua redação a zero, é zero. Se cair em um, nessa parte de fuga total, é zero na certa. Então, atenção para o tema. Segundo ponto, estrutura. O edital é bem específico e pede que vocês construam uma dissertação argumentativa. Para isso, então, você precisa de posicionamento, que é a mesma coisa que tese, e argumentos que sustentem essa tese e essa posição. E são esses argumentos e essa tese que vão direcionar todo o seu texto, que serão a linha de raciocínio, que vai guiar a sua organização. E, além disso, precisa de objetividade e ainda de respeito à grande estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta o tema e a tese, e, se possível, os argumentos. E no desenvolvimento 1, que eu sempre gosto de passar para vocês 4 parágrafos, né? No desenvolvimento 1, desenvolve o argumento 1, fundamentando, acrescentando causas, consequências, exemplos, a informação que você tiver lá na hora, né? Que seja relevante para, isso é bem importante. No desenvolvimento 2, trabalha com o argumento 2. E na conclusão, você retoma a sua tese e faz o fecho da discussão. Então, respeite as características do gênero, porque se você não respeita as características do gênero, automaticamente também é zero. E por fim, lá no nosso passo composto, nós precisamos de modalidade. O que é modalidade? É a parte da gramática, ou seja, todo o seu texto precisa respeitar as regras de acentuação, a grafia correta das palavras, as regras de concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, pontuação, que são todos os conteúdos que você estudou para gabaritar, para acertar as questões de português lá na parte objetiva. Então, tudo que você estudou de norma padrão da língua portuguesa, você precisa aplicar no seu texto, porque até certo ponto, seu texto também é avaliado e receberá desconto se você não respeitar essas regras. Compreendido? Muito bem. E quando nós falamos de coerência? Coerência, meus queridos, é a parte da linha de raciocínio que você estrutura ali. Ah, se você começou falando que a causa para superlotação é A e B, você não pode, por exemplo, no meio do texto falar que A não é mais. Compreendeu? Porque senão ocorrerá uma contradição dentro do teu texto e você não tem
uma abordagem coerente. O mesmo é, você anuncia que é A e B as causas, mas no decorrer do texto você não fala em nenhum momento mais de A e B. Ou seja, você não desenvolve aquilo que você anunciou lá no início, na introdução. Então, mais uma vez, você vai receber uma penalização na parte da coerência, porque você não desenvolve as informações que você anunciou lá no começo. Ou então você diz que a causa é A, mas você não traz informação que realmente comprove que a causa é A. Você traz uma informação qualquer que não fundamenta o motivo de A, ou até mesmo uma informação que não seja verdadeira. Compreendeu? Isso vai gerar um texto com problemas de coerência. E a parte da coesão? Então, coerência está muito relacionada a sentido, linha de raciocínio. Até mesmo com a parte fora do mundo do texto, tá? Porque você precisa apresentar seguindo a lógica textual. Então, se você disse que era A e B, você precisa sustentar até o final que é A e B. Mesmo que fiquem outras causas de fora, porque acontecerá isso, você não tem espaço para escrever todas as causas da superlotação e todas as consequências, não há espaço para isso, ok? Mas também precisa respeitar a lógica fora, ali no extratextual com o mundo. Ah, se você fala que todos são, por exemplo, ou que a única razão é, se fora da estrutura textual você sabe, se tem noção que não é, automaticamente seu texto recebe uma penalização nesse aspecto também, tá? E a parte da coesão é a utilização dos recursos coesivos, porque a coesão ela trabalha com a amarração das informações, com a conexão dessas informações para que o texto pareça um todo. É óbvio que você pega várias informações de outros momentos, né? Que você leu, que você assistiu, anotações, textos que você produziu. E ali, na hora em que você constrói o texto, ele não pode parecer que é realmente uma informação que você pegou aqui, lá e acolá. Não. Precisa aparecer um todo só. E a coesão contribui para isso. Ela contribui com a utilização dos conectores no início de cada parágrafo, na passagem de um período para o outro, na passagem de uma oração para outra, na utilização de sinônimos, na eliminação de repetição dentro do texto. Então, precisa estar atento também para os recursos coesivos, para a marcação de anáfora, de catáfora, de substituições dentro da estrutura textual. Agora, para nós terminarmos, meus queridos, eu montei aqui para vocês um modelinho de introdução para vocês terem uma noção de como a prof já foi contemplando todos esses aspectos aqui desde a minha introdução, porque a introdução é o meu guia para o restante do meu texto. Se você constrói bem a sua introdução, automaticamente o seu texto está pronto. Basicamente, gente, é sério isso que eu estou falando. Se você consegue fazer aquela seleção das ideias ali, desenhar o seu projeto de texto que vai ser manifestar na introdução, automaticamente o seu texto acontecerá, sabe? Será assim no automático mesmo. Você vai produzir, vai no fluxo. Então vamos lá, lembra que o tema era superlotação carcerária. Olha como que a prof fez. Eu vou sinalizando para vocês todos os sinais de pontuação. O sistema carcerário é um importante componente do sistema de justiça. O sistema carcerário é um importante componente do sistema de justiça. Ponto. Então, já comecei a ambientar em relação ao tema, porque eu falei de sistema carcerário e lembra que era superlotação no sistema. Então, o sistema carcerário é um importante elemento do sistema de justiça. Ponto. No entanto, olha o conector. No entanto, que vem para apresentar oposição. No entanto, vírgula, esse apresenta um desafio crônico e crescente. Esse não, vamos deixar só no entanto, apresenta um desafio crônico e crescente. 2 pontos. A superlotação. No entanto, vírgula, apresenta um desafio crônico e crescente. 2 pontos. A superlotação. Opa, agora a prof realmente abordou no específico e eu estou só na segunda linha da minha introdução. Ponto. Nesse sentido, vírgula, esse não é apenas um problema quantitativo, porque de superlotação estou falando de muitos. Não é apenas um problema quantitativo, mas também levanta sérias preocupações sobre a eficácia do sistema de justiça criminal e sérias preocupações sobre os direitos humanos. Ponto. Ou seja, meus queridos, até o segundo ponto, eu apresentei o tema e apresentei a minha tese, porque eu reconheci que a superlotação é um desafio crônico e crescente dentro do sistema. Compreenderam? E na segunda parte, né, no terceiro período do meu parágrafo de introdução, o que eu fiz? Nesse sentido,
esse não é um problema apenas quantitativo, não é só uma questão de superlotação, mas também levanta sérias preocupações sobre a eficácia do sistema de justiça, que então é o meu argumento 1, vou desenvolver no meu desenvolvimento 1, como realmente que vai contribuir se o sistema está superlotado, e por fim, sérias preocupações sobre os direitos humanos. Então, argumento 2 que eu vou desenvolver no meu desenvolvimento 2. Compreenderam? A introdução guarda a chave, meus queridos, do seu texto. Segue os 3 passos e organiza bem o seu projeto de texto na introdução, que automaticamente o seu texto você já tem noção. No momento em que você termina a introdução, você já sabe certinho o que você vai falar em cada um dos parágrafos seguintes, porque daí é só uma questão de retomada do argumento e retoma o argumento, ponto, acrescenta uma causa, ou acrescenta um exemplo, ponto, acrescenta uma causa, ou um outro exemplo, ou uma consequência, ou uma explicação e fecha. Ok? E lembrem do seguinte, né? Seguir uma média de linhas por parágrafo. Introdução e conclusão com um tamanho bem próximo, de 5 a 6 linhas a introdução, de 6 a 7, 8 no máximo a conclusão, e os parágrafos de desenvolvimento de 7 a 9 linhas cada um. Tá bom? Com essa nós terminamos, meus queridos, e eu espero que vocês façam uma boa prova. Beijos e até!